Bom dia Sobral, bom dia amigos, está no ar o nosso programa Café com Jesus. Esse programa que é o órgão oficial das igrejas evangélicas Deus Espírito, aqui na cidade de Sobral e região. Está na responsabilidade do consagrado homem de Deus, pastor regional e vice-presidente, pastor Francisco Odilardo Aguiar. A direção geral dele, pastor presidente, pastor vitalício Francisco de Assis de Oliveira. E na apresentação desse amigo que fala o seu amigo de todas as manhãs, de segunda a quinta, eu mesmo, pastor Neto Aguiar. Estamos ao vivo pela rádio IED Sobral Web e também pelo Facebook PR Neto, PRA Socorro e também pelo TikTok Pastor Neto Aguiar. Hoje, dia 13 de outubro de 2025. Esse dia fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Ficaremos com você até às 8 horas da manhã. No programa Café com Jesus, teremos a participação dos ouvintes. Participação dos ouvintes, 889-8851-2191, Rádio IED Sobral, a rádio que traz uma nova esperança. Teremos também o momento da palavra. Está apenas começando o nosso programa Café com Jesus. Estamos ao vivo também pelo Rádios Net, o nosso aplicativo de rádio. Lembrando que hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, hoje em nossa igreja, aqui no nosso estúdio da rádio IED Sobral, estúdio 2, aqui em Vazota dos Machados. Você pode participar pelo 889-8851-2191. E vamos de música, vamos aí, chegando aí para todos vocês adorar o nome do Senhor. Oração de um pastor. Bom dia. Ligue, participe, 889-8851-2191.
São precisamente 7 horas e 12 minutinhos na sua rádio IED Sobral, diretamente aqui da Grande Sobral, 223 quilômetros ali da grande capital cearense, Fortaleza. Ouvintes, temperatura agradável aqui na cidade de Sobral, aqui precisamente em Vajota, 27 graus, isso mesmo, tá bom? Dia 13 de outubro de 2023, tá? Olha, ouvintes, eu quero falar a você que está nos ouvindo aí pela rádio IED Sobral, obrigado pelo carinho, você que nos ouve também aí pela rádio, né, aí pelo Rádiosnet. Bom dia, Deus abençoe você que me ouve em Brasília, Rio de Janeiro, você que me ouve aí no Centro-Sul, né? Um abraço aí para o nosso streaming, presbítero Tim Monteiro, Deus abençoe sua vida, ele, sua esposa, mãe Elisângela, lá na cidade de Quixelô. Bom dia também aos irmãos que estão nos ouvindo lá no Sítio Ranheta, em Quixelô, meu amigo presbítero Edmilson Nogueira, Deus abençoe, e a todos os irmãos que nos ouvem aí também no Centro-Sul, aí em Iguatu, Acopiara, lá na Lavras da Mangabeira também, os irmãos que me ouvem em Senador Sá, Senador Pompeu, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E você que nos ouve aqui em Vajota do Machado. Deixa eu mandar um bom dia aqui para os meus ouvintes e amigos aqui que nos seguem aqui no TikTok, Pastor Neto Aguiar, né? Tá conosco aqui a Almerinda, a Rosa, né? O Ronaldo Gama, a Lourdes Fernandes, né? O José Evaristo também, né? O Luiz Olf 09, a Karine Gomes, Deus abençoe, a Maria Rosália, Deus abençoe, Máximo Off, Deus abençoe, Rosinha Santana, Deus abençoe, Margarida Borges, Deus abençoe. O povão de Deus está chegando aí no nosso TikTok, que são cadeira cativa do nosso programa Café com Jesus. Você pode mandar aí uma rosinha, pode mandar, né? Louvado seja Deus, aí dá uma força, um presente, em nome de Jesus. Ajude a bombar a nossa live aqui para que a palavra de Deus ela seja mais exposta, ela seja pregada, né? No mundo de tanta violência, de tanta tristeza que está acontecendo aí nos últimos dias, mas a palavra de Deus, ela nos diz claramente, né, que nos últimos dias haveria dores, haveria aflições. Então nós precisamos estar na presença do Senhor, né? Ontem tivemos ali o nosso culto do Espírito Santo com a bênção da prosperidade, com a consagração dos dizimistas, foi uma bênção para a glória de Deus. E hoje, segunda-feira, nós teremos o nosso ciclo de oração a partir das 19 horas, na direção do Espírito Santo e coordenado por mim e por minha esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Terça-feira nós não temos trabalho aqui, eu estarei ali na localidade de São José do Torto, ali na rua Raimundo Ribeiro, tá certo? Quarta-feira nós estaremos, né, na segunda quarta-feira da série, né, Guerra, né, louvado seja Deus, lute pela sua família. Nós estamos em guerra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? A palavra de Deus, ela diz claramente, louvado seja Deus, que nós não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade. Isso mesmo. Então, estamos lutando pelas famílias. Então, você que ama a sua família, venha guerrear, venha lutar pela sua família, traga fotografia, traga peça de roupa, né? Traz, né, algo que representa, né, o seu familiar. Isso mesmo, talvez seu familiar viciado em algum, louvado seja Deus, em droga, viciado em cachaça, viciado em cigarro, ou talvez em outras coisas, né?
e você traz para a gente orar, para a gente clamar. A palavra de Deus, ela diz: clames a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então nós vamos lutar pela nossa família, né? Nós vamos clamar pela nossa família. Então, quarta-feira é a segunda quarta-feira, né, da série Guerra. Lute pela sua família. Estamos em guerra, né? Estamos em guerra mesmo, em nome de Jesus, tá certo? Quinta-feira não tem trabalho aqui em nossa igreja, mas tem o trabalho sim, ao meio-dia, o clamor da hora grande, né? A Bíblia diz: clame e eu te ouvirei. A Bíblia diz no Salmo 5, orar de dia, de noite e ao meio-dia. Então nós estaremos clamando a Deus ao meio-dia, tá certo? Aqui em nossa igreja de Vajota. Sexta-feira estaremos retornando com o projeto A Igreja que Anda. Está conosco aqui o diácono Valdo, ali da nossa IED de Quisselô, né? Está falando ali lá da Várzea Redonda, né? Deus abençoe, né? Louvado seja Deus, né? Nosso irmão que está nos ouvindo, né? Aí, Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor, Deus abençoe sua vida, irmã Santana, sua esposa, todos aí os irmãos aí de Quisselô, tá? Então, sexta-feira voltaremos com o projeto A Igreja que Anda, né? Não tivemos sexta passada agora, porque nós tivemos uma grande festa das nossas criancinhas. Queremos agradecer o casal que veio aí, do meu amigo pastor Renato, lá, louvado seja Deus, da Batista Nacional, aí em Sobral, né? Muito obrigado, né? A irmã Cecília, seu esposo, foi uma bênção, né? Tivemos ali em média mais de 50 crianças ali, entre adultos, foi uma bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, sexta agora, o projeto A Igreja que Anda vai ser na casa do cooperador Átila, tá? Na semana a gente vai estar falando quem vai estar pregando, em nome de Jesus, tá bom? Sábado, nós temos a nossa consagração a partir das 7 horas da manhã. E depois da consagração, nós temos a nossa confraternização, né? Aquele momento que nós entregamos o nosso desjejum. E tem o nhame-nhame, isso mesmo, né? Os irmãos gostam quando eu falo, irmão, não esqueça do nhame-nhame, né? Louvado seja Deus. Alguém traz leite, alguém traz pão, alguém traz café, alguém traz bolo, e ali a gente junta e a gente entrega o desjejum. Todo sábado, chova ou faça sol, às vezes não tem, né? Quando a gente tem um trabalho bem assíduo, aí não dá para a gente estar, que os irmãos estão cansados, irmãs, né? Aí a gente, às vezes, não fazemos, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, a consagração, tá? Mas sábado agora, nós teremos a nossa consagração a partir das 7 horas da manhã. Domingo, atenção, domingo será aberto o nosso departamento de missão, isso mesmo, nosso primeiro culto de missão, e nós teremos prazer de receber o nosso querido evangelista Dionélio Rodrigues, isso mesmo, né? Vai estar pregando, e eu creio que será uma noite especial, uma noite de salvação. Eu acredito que o Senhor, ele vai fazer coisa grande, porque Deus usa o servo dele, nosso evangelista Dionélio Rodrigues, tá bom? Ali da Assembleia de Deus, Madureira de Sobral, isso mesmo, tá bom? Então, domingo agora, às 18h30, você não pode perder, em nome de Jesus, desse grande conclave espiritual, o nosso culto de missões, com o tema Missão Abatida do Coração da Igreja. Não pare de fazer missão. Então vai ser forte, em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo, tá? Olha, ouvintes, nós estamos ao vivo aqui pelo Radiosnet e também nós estamos ao vivo pelo Facebook, PR Neto, PRA Socorro. E estamos pela Rádio IED Sobral. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo. Está conosco aqui também a nossa amiga Maria Alice, conosco também a Nazaré. Deus abençoe, povão de Deus, ligadinho com a gente aqui pelo TikTok, tá bom? Vamos de canção bonita? Daqui a pouco nós teremos uma palavra acerca da oração. A temática de hoje é oração e a obra missionária. Oração e a obra missionária, né? Como nós vamos ter o nosso culto de missão, então nós vamos abrir o programa Café com Jesus hoje falando da oração e a obra missionária, né? Só se faz a obra missionária quando se ora, né? Missão sem oração não é missão, é apenas aventura. Então, tudo que você coloca a oração na frente, se resolve. Por quê? Porque oração é resposta de oração. Oração é juntar o fraco ao forte. Oração é juntar o natural ao espiritual, ao sobrenatural. Oração é juntar o físico com o espiritual. Oração é consultar aquele que já te viu, que já me viu no futuro. Então, daqui a pouco, no programa Café com Jesus, são 7 horas, 24 minutinhos, nós vamos de canção bonita. Enquanto isso, você vai compartilhando a nossa live aqui no TikTok. Muitas pessoas estão conosco aqui. A Joana, Deus abençoe. Em nome de Jesus, está conosco aqui na nossa live, que Deus possa abençoar. Os irmãos que estão em Moçambique, África, estão aí em Guiné-Bissau, estão aí em Senegal, Luanda, Angola, né? Povão de Deus que está aí, Cabo Verde, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe todos aí do projeto Pequeninos de Cristo, né? Obra missionária. Deus abençoe. Os irmãos também que estão em Kiev, aí na Ucrânia, Deus abençoe. Os irmãos que estão nos ouvindo aí em Frankfurt, na Alemanha, Deus abençoe. Os irmãos que nos ouvem no Brasil, né? Ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém. Os irmãos que nos ouvem aí em Brasília, aí pela rádio Gospel de Brasília. Também os irmãos que nos ouvem lá em Tianguá, Deus abençoe. Ubajara, Ipu, os irmãos que nos ouvem aqui em Sobral, Deus abençoe. Os irmãos do Alto Novo, os irmãos aí do Sumaré, aí da Vila União, aí na Coab 2, na Coab 1, né? Louvado seja Deus. Aí no Boa Vizinhança, bom dia. Os irmãos que nos ouvem aí no Belchior, nosso evangelista, né? Conjunto Belchior, nosso evangelista Dionísio Teixeira Mota, nosso pastor Carlos Leandro, que mora aí, que estão nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet. Deus abençoe na sua rádio IED Sobral. Está conosco também Arlene Braga, o Lúcio, Luiz Rossi, Deus abençoe sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Nós vamos de canção bonita, ouvintes, nós vamos de canção bonita, e daqui a pouquinho nós já vamos voltar com a mensagem de fé, para ter um dia abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ouvir agora esse belíssimo louvor que o Espírito Santo colocou em nosso coração, né? Em nome de Jesus, Soraya Moraes, Caminho do Deserto. Bom dia. Você está ouvindo o programa Café com Jesus.
Bom dia, Severina, Deus abençoe sua vida. Maria Edina, Deus abençoe. A Laura, Nazaré, Arlane Braga, Lúcio, Deus abençoe sua vida. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei. Rádio IED Sobral. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Visite o nosso site radioiedsobral.abcast.net. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Você está ouvindo o programa Café com Jesus.
bom dia, são 7h32. Bom dia a você que está aqui no nosso TikTok, pastor Neto Aguiar conosco aqui. Olha só, meu amigo, missionário Raimundo Nonato, Deus abençoe sua vida, tivemos ali junto em Fortaleza, hoje ele está aí em Minas Gerais, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Missionário Raimundo é filho do nosso saudoso, que já dorme no Senhor, o senhor Policarpo, louvado seja Deus, tá bom? Ele está lá em Minas Gerais, está ali nos ouvindo e nos assistindo, Ele tem aí o seu canal também no TikTok, tá? Olha só, está conosco também José Ricardo, Deus abençoe, José Ricardo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá? Você também que nos assiste aqui pelo Facebook, PR Neto, PRA Socorro, tá? Olha, o nosso devocional do dia, mensagem de fé, está baseado no livro de Lucas, capítulo 5, versos 16. Dr. Lucas, capítulo 5, e versículo de número 16, a parte A, que diz assim: mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Ouvinte, nós temos um modelo mais real, um exemplo de oração e a importância de uma vida de oração. Jesus dá esse exemplo. Jesus, ele mostrou isso. Pode ver que o texto está dizendo que ele se retirava para os lugares desertos, nos lugares longínquos, Como hoje a gente vai para os montes, para as matas, O evangelista Lucas registra de forma vivida a intensa vida de oração de Jesus. Então, aqui eu aprendo uma coisa. Jesus mostrou como você pode viver em lugares difíceis, em lugares de pecado, em lugares de promiscuidade, de suborno, de corrupção, sem se corromper. Como? Com a vida de oração. Jesus viveu o seu ministério terreno de 3 anos, vivendo uma vida de oração. O texto diz que ele se retirava. Quando eu vou ao monte, irmão, eu não gosto de ir para o monte com multidão. Eu gosto de ir ao monte com pessoas determinadas, pessoas que vão para orar, se derramar na presença de Deus. Está conosco aqui presbítero Paulo Celestino, Está aqui nos assistindo, que Deus abençoe. Ele está dizendo que a festa das crianças foi uma bênção, a gente acompanhou, parabéns. Deus abençoe sua vida, sua esposa, diaconisa Gláucia, que Deus abençoe, Pastor Paulo Celestino, lá de Santana do Acaraú, Está aí celebrando aí, a festa das crianças, foi uma bênção para a glória de Deus. A gente acompanhou. Se você quiser acompanhar mais, você vai lá no Instagram, @IED Santana do Acaraú. Então vamos lá. Então Lucas, ele faz isso com o maior destaque, porque o seu foco é apresentar Jesus. O seu foco é apresentar Jesus como homem perfeito. E como tal, ele foi um homem de oração. Então Jesus, ele era um homem perfeito, ele não tinha falha, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, mas ele era um homem de oração. Por que Jesus orava? Porque Jesus estava no corpo matéria. Era um homem de Deus, Jesus como missionário, como servo do Senhor, mas ele mostrou. Às vezes muitas pessoas querem viver, ter um ministério
abençoado sem orar, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus, né? Eu conheci Jesus dentro da prisão, e desde que eu saí da prisão, eu tenho mantido esse ministério de oração na minha vida, porque oração, o que é oração? É diálogo. É diálogo com Deus. A reza não, são palavras repetidas. Oração não. Oração é diálogo. Oração é relacionamento. Oração é aproximação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outro. Jeremias disse claramente: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Então Jesus, sendo um homem perfeito, mas foi um homem de oração, tá? Eu sempre digo, quando eu quero conhecer o obreiro, como é que está a sua vida espiritual, eu coloco ele para orar. Porque quando você está bem com Deus, a sua oração, ela é diferente. Tem palavras, revelações. Mas quando a pessoa está mal com Deus, ela não consegue orar. Ela não consegue, né? A vida dela está com barreiras, né? Louvado seja Deus. Então, se quer conhecer um obreiro, coloque ele para orar. Quer saber como é que está a vida dele? Bote ele para orar, né? Porque a única forma de nós termos que falar com Deus é através da oração. Então vamos lá. Então Jesus, como tal, ele foi um homem de oração. Jesus orou nos momentos mais decisíveis da sua vida. Ele orou em seu batismo, ele orou no deserto e ele orou na tentação. Ele orou no batismo, ele orou no deserto e ele orou na tentação. Orou para escolher os seus apóstolos. Aí muita gente quer escolher hoje pessoas para fazer a obra de Deus pela amizade. Quer escolher muitas vezes pelo valor do dízimo. Não, não, não. Escolha, você sabe quem tem, né? Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa certa é Deus. Deus é quem tem a pessoa certa. Então Jesus, para escolher os 12, ele passou a noite toda em oração. Às vezes você quer obreiros, mas você tem orado? Quanto tempo você tira de oração? Eu louvo a Deus, irmãos, como eu estava falando, fugi um pouquinho, né? Todas as igrejas que eu pastoreio, se tem uma coisa que eu não deixo passar, se não tiver, eu implanto, é ciclo de oração. A nossa igreja de Vajota, nós temos oração toda segunda-feira, o ciclo de oração. Na quinta-feira, nós temos o clamor do meio-dia. No sábado, nós temos a consagração. Precisamos orar, precisamos clamar. Oração é resposta de oração. Oração é você juntar o fraco com o forte. É juntar o possível com o impossível. O impossível com o possível. Louvado seja Deus. Então Jesus orou no deserto, ele orou no batismo, ele orou na tentação, ele orou para escolher os apóstolos, ele orou quando as multidões o procuravam apenas para buscar milagre. Ele orou no monte da transfiguração, também no Getsemane. Jesus orou na cruz e está orando agora no céu. Oh glória! Oh glória! Lembra que Jesus orou por Pedro? Pedro, Satanás pediu-te para te cirandar, para te peneirar. E eu quero perguntar a você, quanto tempo, como está a tua vida de oração com Deus? Como está? Como está? Você pode ver que quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela não tem desejo de orar. E uma coisa puxa a outra. Quando você ora, você tem sede,
da palavra. E quando você tem sede da palavra, você tem sede das coisas de Deus. Quando você tem sede das coisas de Deus, você tem sede de culto. Quando você tem sede de culto, você tem sede de monte. Oh, rebacalaba suriande candarai. Então a oração e a obra missionária. Nós estaremos abrindo o nosso culto missionário, nosso departamento de missão, domingo agora, com a presença do evangelista Dionélio Rodrigues. Quero mandar a paz do Senhor para ele, para sua família, em nome de Jesus, ali da cidade de Sobral. Mas em todas as orações que nós fizermos esta semana, vai ser endereçada ao nosso culto de missão, porque missão sem oração é apenas aventura. Às vezes você quer fazer missão, mas você não ora. Às vezes você vai no lugar, em vez de você orar, amarrar o principado, amarrar as potestades, você vai alugar logo um prédio. Você vai para um lugar, louvado seja Deus, você vai logo e alugar um prédio, você está preocupado logo. Não, vai orar. E talvez você está me ouvindo agora. E você está se perguntando, mas por que isso? Quanto tempo você tem tirado de oração? Quando você ora na terra, o céu te responde. Continuando. O seu compromisso com a oração nos ensina que Deus vem antes de sua obra. Quando as multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades, Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. Para Jesus, a intimidade com o Pai, por intermédio da oração, era mais importante do que o seu sucesso no ministério. Tem gente que prefere o sucesso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crente fugindo de oração. E às vezes as pessoas, elas falam assim, tão desprezadas, até pastores mesmo, até dirigentes. Não, hoje na nossa igreja, o trabalho lá é só oração. Que isso, querido? Só oração? Oração é alimento que nutre a nossa alma. Quando você vê uma pessoa prosperando, crente, quando você vê uma pessoa com desejo, meu irmão, quando você vê ela diferente, você vê Deus usando ela, sabe o que é? É tempo que ela tira de oração. Quanto tempo você tira de oração? Isso me entristece, sabe, querido? Me entristece porque eu sou fruto de oração de uma intercessora, minha vozinha, Maria Zilmar Prado, que dorme no Senhor. Meu tio, que é vice-presidente do ministério, pastor Francisco Odilado, que eu quero mandar a paz do Senhor para ele, mandar a paz do Senhor também para minha esposa, que está nos ouvindo aí pelo aplicativo IED Sobral. Você que está me assistindo aí no Facebook, né? Louvado seja Deus. Então eu sou fruto, pastor Odilado é fruto de oração. Eu tenho uma sogra, que é a minha segunda mãe, que é, né, uma intercessora, que eu vejo tudo que nós vamos fazer, né? Você tem uma conquista, ela ora. Ela ora. Eu me lembro que para mim comprar o meu Neemias, né, o nosso carro missionário que nós temos, eu estava indo para o Centro-Sul e eu precisava de um carro, que eu tinha uma caminhonete, tinha vendido e precisava comprar um carro. E eu me lembro que a gente orava, todos os dias que eu ia lá, a gente orava 6 horas da noite. Eu já tinha entregado a igreja de Groaíras, já para o pastor que está lá, né? E me preparando para viajar para o Centro-Sul. E Deus preparou um carro abençoado que eu não tenho palavras para agradecer. Mas tudo veio o quê? Através da oração.
Aí às vezes você quer sucesso na sua caminhada, mas você não ora. A oração é a respiração da alma. Tá? Então Jesus, ele mostrou com sua vida de oração que a sua intimidade com Deus, eu nunca vamos ter uma intimidade com o céu se não gastarmos tempo em oração. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, que temos que ter confiança nele quando orarmos, que ele nos ouve e nos atende. E João diz que o nosso coração é maior. Para você alinhar seu coração com Deus, você precisa alinhar sua vida de oração. Deus, ele tem várias formas de falarmos conosco, mas nós só temos uma forma de falarmos com Deus, e é através da oração. Então não é uma tristeza quando você escuta um dirigente dizer: não, hoje o trabalho lá é só oração com as irmãs, e você não está não? Como é que você quer prosperar? Como é que você quer crescer? Como é que você quer ser usado por Deus? Se no momento de diálogo com o céu, de se relacionar, de se humilhar, como disse Salomão, né? Lá no capítulo de número 2 Crônica, capítulo 7 e versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar e orar, se eles buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, e eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que você tem visto tanto escândalo dentro das igrejas? Falta de oração. Eu tenho exemplo de livramentos através da oração, de escândalos que ia acontecer na minha gestão, mas eu pagando o preço de oração, e Deus tira antes de acontecer. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. É por isso que nós estamos imbuídos com uma vida de oração, porque nós estamos em guerra. É a palavra que diz, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, nos demais irmãos fortalecei-vos no Senhor. Como é que você se fortalece no Senhor? Na oração. Como é que você se fortalece no Senhor? Na palavra. Como é que você se fortalece no Senhor? No jejum. Como é que você se fortalece no Senhor? No relacionamento. Como é que você se fortalece no Senhor? Sansão, ele era forte, mas a força de Sansão não era dele, era o Espírito Santo. E quando Sansão deixou de orar para brincar, ele caiu. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente não ora mais. A gente tem tanto tempo de crente que acha que não precisa mais orar. Irmão, quem não ora, morre. E talvez eu estou falando com alguém que já morreu, porque você parou com a sua vida de oração. Handarai, halamandu, yassaramandagarabashuri, alamai. Ele me candadai, alamudi que é. Olimiande calabaço de rébia, olimi canta, rai que mandou xerramamá, biande cai, deplécia, não mandou a suia. Pedro Levi está dizendo: paz, pastor Neto, que palavra poderosa, glória a Deus. Pedro Levi está nos ouvindo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. De que ande raço de comanai. Oração é a resposta de oração. Oração é a respiração da alma.
Quem não ora morre com a alma asfixiada. Antes de você ser um obreiro de sucesso, seja um obreiro de relacionamento com Deus, de uma vida de oração. A queda não vem por acaso, a queda vem por falta de relacionamento, de descuido espiritual com a sua alma. Sem oração não há avanço missionário. Sem oração a igreja perde o foco. Ao longo dos séculos, a obra missionária avançou quando a igreja se prostrou em orar. Aí às vezes a gente se acostuma, porque tem um tempo de crente, porque às vezes nós estamos com uma posição eclesiástica, um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, e acho que não precisa mais orar. Irmão, quanto mais unção, mais humilhação. Quando você não ora, você só fica no automático. Quando você ora, não. Você fica na intimidade. Aí a gente conhece um pouquinho, tem uma boa retórica, canta, e a oração? Você sabe por que Ananias e Safira foi desmascarado no culto? Porque perderam um homem de oração. Porque Pedro tinha estado perto de alguém que tinha uma vida de oração. Quando você anda com alguém que ora, vai sabe, começar a envolver você também. São 7h54, já estamos chegando ao encerramento do nosso programa. Então, aqueles que mais se entregam em oração, os missionários, poderosamente usados por Deus, nas mãos de Deus, foram aqueles que mais se entregaram em oração. Sem oração, a pregação gera morte, não há vida. Sem oração, falta óleo na mensagem. O sermão sem unção endurece corações. John Wesley, quando ele foi falar acerca da palavra, ele disse algo muito interessante. Coloque seu sermão no fogo, ou coloque fogo no seu sermão. Isso vem através de quê? De uma vida de oração. Homens que oravam 8 horas por dia. Homens que viravam a madrugada orando. Aí hoje muita gente pergunta, mas por que hoje não tem milagre? Quanto tempo você tira para orar? Será que você tira mais tempo orando ou no WhatsApp? Essa palavra também para mim, irmãos. Eu estou aqui aprendendo. Eu não estou aqui passando uma de perfeito, de modelo de crente. Não. Sou um homem que preciso melhorar todos os dias. Mas o senhor é pastor. Isso mesmo, mais ainda que eu sou pastor. A responsabilidade que nos dá de manter o ônibus, sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela é um coletivo. A obra de Deus, ela é um ônibus coletivo. Muitos sobem, outros descem. E nós somos um motorista de um ônibus coletivo. O que nós temos que fazer é não deixar o ônibus parar e levar até o ponto final. E para mim levar esse ônibus, eu preciso estar com combustível, terra. E o combustível do crente que é? Oração, palavra. Quantas coisas já passei na minha vida
se eu não fosse uma pessoa de oração. Eu já relaxei minha vida de oração um tempo. E outra coisa, quando você começa a relaxar com a sua vida de oração, o céu começa a se fechar. Deus está falando com alguém aqui. Talvez as coisas estão fechadas para você, porque você está batendo na porta errada. Pastor, qual é a porta? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se eles orar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, arrependimento, e sararei a sua terra. Sabe o que é isso? Prosperidade. Sarar a terra e sarar o coração. Como é que você prospera com o coração desalinhado? Como é que você prospera com o coração cheio de mágoa? Como é que você prospera com o coração cheio de arrogância? Como é que você prospera com o coração cheio de ganância? Antes da queda vem um aviso. Jesus foi um modelo de oração, foi um exemplo para nós vivemos uma vida na terra, uma terra corrupta, uma terra de pecado, uma terra de violência, uma terra de mentira, uma terra de engano, uma terra, louvado seja Deus, de arrogância, de prepotência. Como é que eu vivo? Como é que eu consigo fazer a obra? Orando. Irmão, tem crentes que se levantam e se esquece que está vivo. De agradecer. Você não sabe, irmão, o poder da oração. Você não sabe o poder que você tem na sua vida. E você tem, sabe, desprezado. Porque o diabo ele não tem pressa, ele vai devagarzinho. Quando fala de oração, não pode se esquecer do rei Davi, que deixou de ir para a guerra para ficar no palácio. É assim, quando o crente deixa de orar, ele fica no palácio. Ele fica olhando o que não deve olhar. Antes da igreja e até os confins da terra, ela precisa restaurar o seu altar de oração, a oração e a obra missionária.
Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Em tempos teus me inclinarei perante a ti, guia os meus passos em tua justiça e realeza. Oh, venci o inimigo para mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz e no teu templo com fervor eu clamarei. Oh, derrama as tuas bênçãos sobre nós. No programa Café com Jesus é momento de oração. Aproxime-se do seu rádio, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com vários irmãos que estão agora conosco, ligado, antenado, pelo aplicativo da Rádio Ed Sobral, pelo aplicativo Rádios Net, pelo aplicativo TikTok, pelo Facebook. Pessoas que talvez estão ouvindo essa oração à tarde, outros estão ouvindo à meia-noite, pessoas que chegaram com a alma dilacerada, pessoas que sofreram decepções no ministério, pessoas que sofreram decepções na vida amorosa, pessoas que sofreram decepções na vida familiar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu uno a minha fé, meu Deus, agora com o céu. E clamo a Ti, porque a Tua palavra, ela nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, nesse momento, meu Pai, nesta segunda-feira, o segundo dia da semana, nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa programação, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está assistindo esse corte, meu Deus, no TikTok. Meu Deus, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, que o Senhor venha abençoar as famílias que nesse momento sofrem. Eu oro, meu Deus, por aquela mãe, Tu sabes a dor que ela está sentindo, meu Deus, por aquela criança que ontem, tragicamente, faleceu, Senhor, daquela forma tão terrível. Ah, Senhor, consola aquela família. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que Tu venha abençoar os meus vizinhos da direita, da esquerda, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a minha família, que o Senhor venha abençoar minha esposa, que o Senhor venha me abençoar, meu ministério. Vem, Senhor, manifestar o Teu poder, a Tua graça, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Abençoe, Deus, cada ouvinte que está aqui no TikTok. Abençoe, meu Deus, cada ouvinte que está aqui no Facebook. Cada ouvinte, meu Deus, que está ouvindo, meu Deus, pela Rádio Ed Sobral, que estão ouvindo, meu Deus, pelo site radioedsobral.webcast.net, que estão ouvindo pelo o Radiosnet, Senhor. Deus, haja de maneira sobrenatural, quebra, meu Deus, os grilhões, abençoa o nosso país, Brasil, abençoa, meu Deus, a nossa nação brasileira, levanta homens e mulheres
que tenham desejo de orar, que tenham sede da oração, meu Pai. Levanta, meu Deus, missionários, missionária. Eu quero, meu Deus, apresentar o nosso culto de missão dia, Senhor, domingo agora. Deus, que tu possa usar teu servo, Dionélio Rodrigues, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa ele e que possamos, Deus, ver salvação, que possamos ver libertação, que possamos ver transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe, consagre e abençoe esse copo com água, usa com o teu poder, e quando essa pessoa beber desta água, Deus, ela receba vida e paz, e assim nós oramos, crendo em nome de Jesus. Beba água com fé e receba vida em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Respire bem fundo. Se você que está aqui me assistindo ao vivo, e você é de Vajota, e você é aqui do Salgado dos Machado, se quiser conversar com a gente, eu estarei hoje no círculo de oração a partir das 19 horas, tá? O endereço da Felicidade, rua, Estrada de Groaíras, aqui em Vajota dos Machado, tá bom? Fique com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do querido Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Tchau, até amanhã nesse mesmo horário, com mais um programa Café com Jesus. Acabamos de apresentar programa Café com Jesus, aqui na sua rádio IED Sobral. Voltamos amanhã, se Deus disser que sim, nesse mesmo horário. Fique com Deus.